bem-vindos ao canal. O Grêmio já está no Equador para enfrentar a LDU e o Filipão levou 24 jogadores. A lista de relacionados tem algumas novidades e tem informação importante aqui sobre as baixas. Nesses 24 jogadores são 4 novidades. Felipe Matheus, goleiro de 21 anos, 1,96 m é a novidade nessa lista. Matheus Sarará, volante, também está sendo levado para o Equador. E mais 2 jogadores de ataque voltam a figurar na lista de relacionados. E é a primeira vez que eles são relacionados com o Filipão. O Gui Azevedo e o Léo Chu. E o Gui Azevedo e o Léo Chu entram porque o Ferreira tá fora. Mas antes vamos começar pelo Felipe, o goleiro. Ele tá ali porque o Filipão tá levando 3 goleiros. Gabriel Chapecó, grande herói do Grenal, Adriel reserva e o Felipe. Como é uma viagem, não tem tempo, por exemplo, se o Felipe, se o Chapecó ou o Adriel se lesionar, não tem tempo de levar um jogador de Porto Alegre para Quito. Então o Filipão tá levando esse terceiro jogador. O Sarará, ele tá indo porque o Filipão tá procurando mais volantes que deem reforço defensivo. E o Sarará foi muito elogiado. Aliás, antes do Grenal, eu ouvi naquela especulação de qual seria o time, eu ouvi muitos elogios do Filipão ao Fernando Henrique, que foi a novidade no Grenal, né? Nos bastidores me disseram, olha, Filipão tá elogiando muito o Fernando Henrique. E antes do Grenal havia especulação de que seria o Lucas Silva, ou de que seria assim, de que seria assado, e eu ouvi, ele tá elogiando muito o Fernando Henrique, ele gostou muito do treino, do que foi passado para ele do Grêmio, então o Fernando Henrique no Grenal não chegou a ser uma surpresa para as pessoas que não estão no dia a dia, mas ouviram o relato do dia a dia, de que ele, Filipão, gostou muito do Fernando Henrique, do que viu e do que já sabia, do que recebeu sobre o desempenho desse moleque, desse guri. Então, provavelmente o Fernando Henrique vai jogar, tá? Agora vamos falar das lesões, dos desfalques, porque o Grêmio não vai ter o Rafinha, não vai ter o Jeromel, não vai ter o Vitor Bobsin e o Ferreira. O Jeromel ele estava descontado já no Grenal, mas foi porque era um Grenal. O Rafinha sentiu durante o Grenal. E o Vitor Bobsin também. O Ferreira, idem. Dos 4, o único que não saiu no Grenal foi o Jeromel. Os outros todos saíram no decorrer do jogo contra o Inter. Jeromel, Vitor Bobsin e Rafinha, o Grêmio diz que eles sentiram o ritmo, a sequência de jogos. Tá? Um outro desfalque é o Pinares. O Pinares apresentou sintomas de gripe e não viajou. Fato curioso, né? Ele e o Palacios voltaram da Copa América e apresentaram sintomas gripais. Eles estavam com a seleção chilena na Copa América, voltaram, um para o Grêmio e um para o Inter, eles apresentaram sintomas de gripe e foram isolados. Pinares está sendo monitorado pelo departamento médico do Grêmio. Mas se Jeromel, Rafinha e Vitor Bobsin não tem nada mais grave, o Ferreira tem. O Ferreira, de acordo com o Grêmio, teve uma lesão parcial do ligamento colateral medial do joelho direito. Ele está escapando de uma cirurgia, como é uma lesão parcial, ele não tem que fazer uma cirurgia para reconstruir esse ligamento, mas ele vai ficar parado um tempo. O Grêmio não deu um prazo oficial, público, para a volta do Ferreira. O Grêmio não está estimando um período para que ele volte. Mas o período extraoficial, falando nos bastidores, que eu consegui apurar, é o seguinte: 1 mês. 1 mês. Essa é a previsão do Ferreira ficar fora do time do Grêmio. 1 mês. Eu coloquei isso dentro do calendário do Grêmio. São pelo menos 8 jogos sem o Ferreira. O Grêmio não vai ter o Ferreira contra a LDU, terça-feira, Copa Sul-Americana. Fluminense, Campeonato Brasileiro. LDU de novo aí em Porto Alegre, o segundo jogo das oitavas. América Mineiro, em casa. Vitória fora, primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Bragantino, Red Bull Bragantino fora, Chapecoense em casa, Vitória de novo, e aí ele pode vir a ser reforço contra o São Paulo, num jogo que deve acontecer no dia 15 de agosto no estádio do Morumbi. Isso vai dar exatamente 1 mês, tá? Se ele não voltar exatamente nesse jogo contra o São Paulo, o Ferreira pode voltar contra o Bahia, 22 de agosto, em Porto Alegre. Mas a gente está falando dos confrontos mata-mata sem o Ferreira, que é o vice-artilheiro do Grêmio na temporada, e também de rodadas importantes para o Grêmio se reabilitar no Campeonato Brasileiro. A gente está falando de 1 Fluminense, 2 América Mineiro, 3 Bragantino, 4 Chapecoense, 4 jogos, quem sabe 5 com São Paulo. Para o Grêmio, que não venceu ainda, que tem 3 pontos no Campeonato Brasileiro, é um baita de um desfalque. E por isso, o Gui Azevedo e o Léo Chu estão na relação. Porque no Grenal, quando saiu o Ferreira, entrou o Léo Pereira. E ele foi discreto. Mas enfim, comenta aqui sobre a baixa do Ferreira e sobre o time para enfrentar a LDU. Daqui a pouco eu tô de volta, mas antes te inscreve no canal, ativa as notificações, dá like e assiste os outros vídeos. Até mais!